Olá pessoal, bem-vindos à aula número 14 do nosso curso de redes de distribuição. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os principais equipamentos utilizados nos sistemas de distribuição e hoje especificamente sobre os para-raios, também conhecidos como supressores de surto. Os para-raios ou supressores de surto atuam na proteção de equipamentos elétricos contra sobretensões. Essas sobretensões podem ser provocadas por descargas atmosféricas ou por manobras na rede elétrica. Então, o sistema elétrico está susceptível a sobretensões que podem ser de valores muitas vezes maior do que aquela tensão nominal de operação do equipamento. Como nós já estamos falando durante várias aulas, o nível de tensão é o que determina a isolação dos equipamentos, as distâncias, o tipo de isolamento que será utilizado. Contudo, esse equipamento ele pode estar sujeito a uma tensão bem maior do que aquela para a qual ele foi projetado, a sua tensão nominal. Então é necessário que haja uma proteção para esses equipamentos, porque se eles forem submetidos a valores de sobretensão muito maiores do que para aquelas que sua classe de isolamento suporta, acontecerá os arcos elétricos, haverá a disruptura de elétrica do ar e isso vai causar um curto-circuito no sistema. Então o equipamento que promove essa proteção é justamente o para-raios ou supressores de surto. A principal função é limitar o nível de tensão nos equipamentos, evitando que os mesmos sofram sobretensões inadequadas à sua operação. Exatamente o que nós falamos. Tá bom? Então, são dispositivos que ficam ligados em paralelo ao equipamento a ser protegido, sempre entre fase e terra. Aqui nós temos uma ilustração, por exemplo, um caso de um para-raios que vai proteger um transformador. Então esse para-raio ele tem que ficar conectado em paralelo com a fase e a terra. No caso em que ocorrer um surto de tensão, vai vir aqui um valor de uma sobretensão, uma onda, de um surto de tensão muito elevado. Ele vai descarregar esse valor aqui de corrente para a terra, e vai limitar a tensão que aparece aqui em seus terminais a um valor de tensão que ainda é maior do que a tensão nominal do transformador, mas que é suportado pela sua isolação. Essa é a ideia básica dos para-raios. Caso ele não existisse aqui, essa onda, essa sobretensão, esse surto iria atingir diretamente o equipamento, causando que uma falha na sua isolação, haveria um curto-circuito da fase aqui para a terra, danificando o equipamento. Okay? Então, os para-raios têm o objetivo de limitar essas sobretensões para que não ocorram sobretensões acima da capacidade de isolamento dos equipamentos. E da onde vêm essas sobretensões? As sobretensões principalmente vem de problemas de descargas atmosféricas, Então aqui a gente vê que uma sobretensão atmosférica pode provocar uma tensão de até 6 vezes o valor da tensão nominal do sistema. Claro, dependendo aí de qual é a tensão nominal do sistema, Considerando sistemas de alta tensão, uma sobretensão atmosférica vai causar valores até 6 vezes maiores. Lembrando que a sobretensão por descarga atmosférica ela pode ocorrer por uma descarga direta na rede elétrica, uma descarga que atinge os condutores da rede, ou ela pode acontecer por indução. A descarga não atinge diretamente a rede, mas ela cai nas proximidades da rede elétrica e ali o campo magnético gera uma indução na rede elétrica. Então tem esses dois casos. No caso da rede de distribuição, como ela é uma rede urbana, geralmente o que ocorre são descargas atmosféricas que caem próximas à rede e você tem uma
indução eletromagnética, né, de um valor de tensão elevado ali na rede, tá? Você também pode ter sobretensões causadas por manobras. Esse é um tema que nós não estudamos detalhadamente no curso, mas quando você faz o chaveamento de um transformador, no instante em que você liga o transformador, por exemplo, existe um fenômeno chamado inrush, no qual você tem ali uma sobretensão transitória no instante de ligação do equipamento, né? Essa sobretensão ela também pode chegar aqui a valores de até 4 vezes a tensão nominal, tá? E existem sobretensões temporárias causadas por razões diversas. Por exemplo, se você tiver um excesso de geração no sistema elétrico, você vai ter valores elevados de tensão ali no sistema, que pode chegar até 2 vezes a tensão nominal do sistema, tá? Então, são as razões diversas que podem haver e que todas elas vão submeter os equipamentos a valores excessivos de tensão, e por isso é necessário que eles estejam protegidos por um para-raio para limitar essa sobretensão que eles vão estar submetidos. Sobre o princípio de funcionamento dos para-raios, né? Eles se caracterizam como resistores não lineares, por isso eles são chamados também às vezes de varistores, tá? Eles têm uma curva tensão-corrente não linear, apresentando alta impedância em condições normais de operação e baixa impedância na presença de sobretensões. Então, se a gente voltar aqui para o nosso desenho, eu estou dizendo que ele tem alta impedância, né, em condições normais de operação. Quer dizer que em condições normais de operação a corrente não vai passar por aqui. Ele vai se comportar quase como se fosse uma chave aberta, tá? Porque ele tem uma impedância muito alta. Só que quando eu tenho sobretensão, a impedância dele cai, ele vai apresentar uma impedância muito baixa e ele vai se comportar como se fosse uma chave fechada. Então a corrente vai passar por aqui, tá? Essa que é a grande característica dos para-raios. Ele tem uma resistência que varia de acordo com o nível de tensão. Para tensões nominais, ele não deixa a corrente passar porque tem uma alta resistência. Para tensões elevadas, ele derruba a sua resistência, a resistência cai, e ele vai permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Então nós temos aí 2 tipos de materiais que são utilizados para a construção desses varistores. Nós temos o óxido de zinco e nós temos também o carbeto de silício, né? São 2 materiais que apresentam essa característica de resistência não linear. Então nós temos aqui a curva de atuação do óxido de zinco, tá? Nós percebemos o quê? Que para valores de tensão nominal, aqui, que é essa tensão aqui de operação contínua, que está abaixo da tensão nominal do para-raios, né? Então você vai ter valores de corrente muito baixos, tá? Na ordem de miliamperes. Isso dentro do sistema elétrico é praticamente zero, tá? Correntes muito baixas. Quando essa tensão sobe aqui para níveis de tensão de manobra ou de surto atmosférico, aí você vai ter valores de corrente elevados aqui na ordem dos quiloamperes, tá? Ou seja, você tem aqui praticamente um circuito aberto e aqui você tem um circuito fechado. No caso do carbeto de silício, essa característica é um pouco diferente, tá? Ele apresenta uma tensão de operação, na tensão de operação contínua, ele apresenta um alto valor de corrente aqui, tá? Que obviamente aumenta para tensões de surto atmosférico, mas ainda assim ele tem um valor de tensão, um valor de corrente aqui para a tensão de operação muito alto, portanto é necessário que haja um outro mecanismo que interrompa essa corrente aqui, que nós vamos estudá-lo daqui a pouco, ok? Bom, aqui o aspecto com relação ao aspecto construtivo do carbeto de silício, do para-raios à base de carbeto de silício, ele tem essa estrutura aqui. Então você tem um corpo que pode ser de porcelana ou polímero. Esse caso aqui é um corpo de polímero, mas pode ser de porcelana também. Internamente você vai ter aqui um terminal para conectar a fase, né? Terminal de fase. Aí esse terminal ele vai ficar aqui conectado a uma mola de compressão, uma mola metálica. Depois da mola você vai ter aqui centelhadores. O que são esses centelhadores? Eles são
condutores que ficam distanciados por um gap de ar muito pequeno, esse gap, mas que em uma tensão de operação normal, esse gap ele não permite a passagem de corrente elétrica, ou seja, há uma isolação, há um isolamento aqui de um lado para o outro, tá? Só que quando ocorre a sobretensão, esse espaço do gap aqui é insuficiente para isolar a sobretensão, portanto haverá um arco elétrico e haverá condução de corrente aqui por esse gap. Uma vez que há condução de corrente, ele vai chegar aqui nas pastilhas de carbeto de silício, né, que são os resistores não lineares. E aqui é que vai haver então a dissipação da energia, né, que vai descer aqui para o condutor terminal de terra. É assim que funciona, portanto, esse gap é justamente o que permite a não circulação de corrente nos resistores não lineares durante a tensão de operação nominal, né? Porque o gap ele isola para a tensão de operação nominal e ele vai sofrer um pequeno arco elétrico aqui quando houver sobretensões e vai conduzir. Então, portanto, o isolamento fica por conta do gap. Existe ainda um dispositivo de segurança aqui no para-raio que é chamado de desligador automático, tá? A gente consegue ver ele aqui também em preto. O que é o desligador automático? Ele é um resistor conectado aqui à saída, né, ao terminal terra do para-raios. Esse resistor ele tem uma característica que é o seguinte: caso ele opere durante muito tempo com a corrente de um valor elevado, ou seja, se houver uma fuga de corrente aqui no para-raio para a terra durante um determinado período de tempo, esse resistor vai explodir, né? Devido ao efeito térmico, ele é muito sensível ao efeito térmico, devido ao efeito Joule nele, ele vai explodir. Quando ele explode, você fica sem contato, né, entre a fase e a terra, portanto você tira de operação o para-raios. Portanto, esse resistor é um dispositivo de proteção. Quando houver alguma falha aqui, vamos supor que esse gap passe a conduzir em tensão nominal, então haverá uma circulação de corrente aqui contínua por esse resistor e depois de um tempo esse resistor vai explodir devido ao efeito térmico nele e aí o para-raio vai sair de operação, né? Você perde a proteção do para-raios, mas aí você evita que haja, né, praticamente um curto-circuito entre fase e terra, tá? E uma vantagem também é que quando ele explode, você percebe visualmente que o equipamento está danificado, né? Como esses para-raios, eles geralmente ficam pendurados em postes, então você consegue ver do solo que o para-raio está danificado e então você faz a troca do equipamento, ok? Esse é o aspecto construtivo aí dos para-raios de carbeto de silício. Aqui nós temos alguns exemplos desse tipo de para-raio conectado aqui na rede de média tensão. Eles geralmente vão estar conectados ao primário dos transformadores de distribuição. O transformador de distribuição é o equipamento mais caro da rede primária, portanto ele sempre estará protegido por um para-raio. Tá? Sempre que você vê um transformador num poste, você pode procurar, haverá um para-raios conectado ao primário dele, entre a fase e a terra. Aqui nesse detalhe a gente consegue ver bem, né? Ele está conectado entre os terminais de fase, que ficam aqui na bucha do primário do transformador, e a terra, né? Ele conecta aqui no fio terra, que é aterrado junto com a carcaça do transformador, e desce aqui no poste para a terra. Tá? Essa é uma aplicação do para-raio de carbeto de silício no sistema elétrico. Geralmente, os para-raios de carbeto de silício são utilizados apenas em níveis de média tensão. Para os níveis de alta tensão, nós temos a predominância dos para-raios de óxido de zinco, tá? Porque ele apresenta características melhores, mas ele é um material mais caro, então economicamente ainda é viável a utilização do carbeto de silício em média tensão. Aspectos construtivos do para-raio de óxido de zinco em média tensão, né? Então você tem, a primeira diferença que a gente nota aqui é que não existe mais o centelhador, né? Não existe mais aquele gap.
Então você tem basicamente um corpo de varistores, né? Vários varistores conectados aqui, que é um bloco de pastilhas de óxido de zinco. Como o óxido de zinco apresenta uma característica de não linearidade bem melhor do que o carbeto de silício, então é dispensado o uso de centelhadores, né? O próprio óxido de zinco é quem vai fazer aí a impedância do caminho entre fase e terra ser muito elevada, de modo que haverá uma corrente de fuga irrisória para a terra, tá? Essa é a principal diferença entre a estrutura do para-raio de óxido de zinco e do carbeto de silício. Então aqui nós temos alguns exemplos de para-raios de óxido de zinco, né, aplicados aqui em subestação, tá? Então ele tem também aqui um anel equalizador, porque a tensão que vai passar por ele é bastante elevada. Então, para evitar que um efeito corona muito severo, é colocado esses anéis equalizadores. Você tem aqui o corpo de porcelana para isolar a fase da terra. E aqui nessa coluna você tem basicamente uma coluna de pastilhas de óxido de zinco, tá? Com relação às características de atuação, no caso do para-raio de carbeto de silício, você vai ter aqui essa característica, né? Você vai ter uma sobretensão, tá? Uma sobretensão. No momento da sobretensão, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica por ele, né? Então vai ter uma corrente elevada indo para a terra. Depois de um tempo, essa corrente diminui, mas ainda tem uma corrente que a gente chama de corrente subsequente. E somente depois de um certo tempo é que essa corrente subsequente cessa, tá? Essa é a característica de atuação do carboneto de silício, né? Isso por quê? Porque o carboneto de silício ele tem aquela curva que é pouco variável em relação à tensão, tá? Já no caso do óxido de zinco, você não tem essa corrente subsequente, né? Você tem no momento da sobretensão, você vai ter a dissipação de corrente para a terra, mas praticamente instantaneamente essa corrente cessa, né? Porque quando a corrente vai para a terra, a tensão cai e, portanto, uma vez que a tensão cai, a resistência do óxido de zinco aumenta rapidamente e aí você tem a corrente caindo para zero, basicamente. Então ele tem uma resposta bem melhor de atuação, né? O para-raio de óxido de zinco tem uma resposta bem melhor de atuação e são várias vantagens. A gente pode citar aqui, por exemplo, no caso do óxido de zinco, uma simplicidade de construção que aumenta a sua confiabilidade, especialmente porque ele não tem aquele centelhador interno. O nível de proteção é bem definido, né? Porque o nível de proteção nesse caso é definido pela própria curva do óxido de zinco, não fica com a dependência do gap, né? do centelhador. Os valores de corrente subsequente em 60 Hz são desprezíveis, como a gente já mostrou anteriormente. Ele tem uma maior capacidade de absorção de energia e dissipação de calor do que o carbeto de silício e em condições normais apresenta resistência extremamente alta, com correntes de fuga na ordem de microamperes e perda de poucos watts. Então é um equipamento bem melhor, né? Só que, por ser mais caro, a sua aplicação ainda se restringe a níveis de tensão mais elevado, né? Para utilização na rede primária de distribuição, por exemplo, predomina ainda o carbeto de silício, ok? Com relação à segurança, que nós temos que ter cuidado com os para-raios, né? O principal problema dos para-raios é quando ele tem uma corrente de fuga permanente, constante durante muito tempo, né? Isso vai fazer com que se dissipe uma energia alta nos equipamentos para a qual ele não está preparado e isso pode causar explosão do para-raio, né? Então, uma forma da gente fazer um monitoramento da corrente de fuga do para-raio é através de inspeções de termovisão, com câmeras de termovisão, né, que ajudam a identificar os pontos quentes. Caso um para-raio esteja naquele momento com a corrente de fuga, então ele vai estar sobreaquecido e você consegue verificar isso com câmeras térmicas, né? Aqui temos alguns exemplos de inspeção feita com termovisão em para-raios, ok? Então aqui você percebe a temperatura do corpo do equipamento, né? Está menor do que aqui tem um ponto quente, então esse aqui são pontos em que você tem provavelmente uma circulação de corrente significativa no equipamento, né? Caso contrário, ele não estaria com essa temperatura aqui. Bom, então essa foi a nossa aula
Falamos aí sobre o para-raio, a sua aplicação no sistema elétrico de distribuição, seu princípio de funcionamento, principais características. Espero que vocês tenham compreendido a utilização desse importante equipamento e nos vemos na próxima aula.